A história começa com um jogador hardcore chamado Kenneth, que acaba de terminar um jogo que levou 3 anos inteiros para completar. Depois de zerar esse jogo, ele, encosta ali na cadeira, solta aquele suspiro, pensa em como tudo aquilo foi chato e decepcionante. Apesar do longo tempo que ele levou, o jogo nunca chegou a desafiar ele de verdade. O que o Kenneth realmente deseja é um jogo que leve ele até o limite, algo tão difícil que ele levaria pelo menos 10 anos para vencer. Ele quer um verdadeiro desafio, tá? Não um negócio que ele pode superar só com paciência. Com isso em mente, Kenneth imediatamente começa a procurar o seu próximo jogo. Ele rola a tela, passando ali por diferentes títulos, algumas resenhas e recomendações, só que nada chama atenção. De repente, a tela do computador falha e começa a oscilar. Um texto estranho aparece, oferecendo um jogo que nunca termina e que se passa em um mundo fantástico repleto de magia. Os olhos do Kenichi começam a regalar de empolgação. Ele nunca ouviu falar de um jogo infinito e que, a ideia por si só conquistou ele. Com o coração acelerado, sem hesitar, ele clicou na opção que tinha e depois foi solicitado que escolhesse o nível de dificuldade. As opções variavam, né, do fácil até o difícil, algo comum de alguma forma e desinteressante para ele. Só que, ao rolar mais a página, ele percebeu uma opção extra no final da lista, modo infernal, né, basicamente, que seria o mais difícil de todos. Isso era algo que ele nunca tinha visto antes, e sua empolgação disparou. Talvez esse final fosse um desafio que ele procurava, né? E sem pensar duas vezes, ele escolhe o modo infernal. Em seguida, seleciona a classe invocadora e clica confiante no botão iniciar. No mesmo instante, algo estranho acontece e a tela pisca intensamente. Antes que ele possa reagir, é sugado diretamente para dentro do monitor. No momento seguinte, ele acorda num mundo completamente diferente, como um recém-nascido, chorando ao nascer, né? E aí a família pobre de camponeses que ele tá começa ali a aparecer e tal. Pouco depois do nascimento, um homem o segura com cuidado e lhe dá um nome: Alan. Surpreendentemente, Alan não se sente desesperado com a situação. Na vida anterior, ele era um gamer falido de 35 anos, então ele estava preso no emprego sem futuro. Comparado com aquilo, essa nova vida para ele parece um recomeço. Reencarnar deu a ele uma segunda chance para viver algo melhor e mais significativo. Só que, no momento, o Alan tem apenas 1 ano de idade e ainda não consegue falar. Ele pensa com mais clareza, de alguma forma, consegue organizar suas ideias para poder entender que as pessoas dizem ao seu redor ali, observando tudo atentamente, acho que é o primordial para agora, né? E ele também percebe que a língua falada nesse mundo é japonês, sendo o idioma comum por lá. Alan e sua família vivem numa vila fronteiriça, onde os pioneiros pagam impostos a um senhor feudal em troca do direito de cultivar a terra. A vila ainda é nova, né, um pouco desenvolvida e nem sequer possui um nome próprio. O pai de Alan se chama Holden, um homem trabalhador, atencioso, que faz tudo o que ele pode para poder sustentar a família. Pela aparência, Alan estima que tenha cerca de 20 anos. A sua mãe se chama Ja. Provavelmente está no final da adolescência. Observando o quanto seus pais são próximos e amorosos, Alan sabe que é apenas uma questão de tempo até ganhar irmãos mais novos. Mais tarde naquela noite, depois de ele colocar ela para dormir, o Alan ficou quieto na cama, pensando. De repente, ele se lembra de que nesse mundo deveria ser um invocador. Curioso, ele tenta abrir a janela de status para verificar suas estatísticas, porém, em vez disso, um grande livro se materializa e começa a flutuar em cima dele. Alan grita em choque vendo aquilo, e o seu grito chama a atenção dos pais. Em pânico, ele faz o livro desaparecer antes que eles entrem no quarto. E quando eles viram, nada parecia errado. Os pais presumiram que era apenas um barulhinho de sono e saíram dali. Assim que ficaram sozinhos de novo, Alan traz o livro de volta e ele descobre que aquilo é um grimório, contendo detalhes sobre as estatísticas e habilidades. Lendo, ele começa a confirmar realmente que ele é um invocador, assim como ele escolheu no jogo. E o livro explica que ele pode invocar criaturas, mas por ser muito jovem, ele está limitado a insetos e pequenos animais. Mesmo assim, o Alan fica extremamente animado, tentando invocar um inseto imediatamente. Só que não importa quantas vezes ele tente, nada acontece. Depois de várias tentativas frustradas, ele se acalma de alguma forma e pensa melhor. Então, ele se lembra de outra habilidade descrita no Grimório, que é criar. Ao ativar essa habilidade, finalmente algo acontece. Um cartão de criação do inseto aparece bem na sua frente. Vendo isso, Alan percebe que precisa criar uma criatura primeiro, antes de poder invocá-la. Agora que ele tem a carta de criação, ele se prepara para finalmente invocar o inseto corretamente. Só que no momento em que ele está prestes a fazer isso, sua mãe entra no quarto para ver o que ele está fazendo, e aí o Alan reage imediatamente, deitando-se de novo e fingindo que estava dormindo. Mesmo depois disso tudo, e que a mãe saiu do quarto, ele percebe que está subitamente muito cansado. As pálpebras ficaram pesadas e aí ele começa a entender que é inútil tentar permanecer acordado. Decidindo que é melhor descansar, resolve dormir e deixar a invocação para a manhã seguinte. Na manhã seguinte, quando seus pais não estão observando, Alan cuidadosamente pega o seu grimório de novo. Dessa vez ele consegue concluir a invocação com sucesso,
Num instante, um gafanhoto gigante aparece e pula diretamente em cima dele. O Alan entra em pânico, mas rapidinho ele tenta dar ordens à criatura, mandando ela obedecer ele. Infelizmente, o gafanhoto não demonstra interesse e simplesmente sai pulando sozinho. Confuso, o Alan verifica o Grimório de novo, esperando encontrar uma explicação. Ele conta as estatísticas do gafanhoto registradas no livro, além de uma informação importante. Ele precisa dar um nome à criatura invocada. Depois de pensar um pouquinho, o Alan decide chamar ele de Dina. E ao observar a própria ficha de status, ele percebe que invocar Dina realmente aprimorou suas habilidades. Só que antes que pudesse comemorar, sua mãe entrou de repente no quarto. Ela percebe Dina imediatamente e com muito medo de insetos, ela reage sem pensar, esmagando o gafanhoto na mesma hora. Assim, Dina desaparece instantaneamente. Depois de alguns dias treinando suas habilidades e testando coisas diferentes, Alan finalmente consegue invocar outra criatura. Dessa vez é um pequeno rato, ao qual ele decide dar o nome de Mousse. E aí, infelizmente, o Mousse, ele de alguma forma parece ser tão pouco inteligente quanto o Dina era e raramente obedece às ordens. A maior parte do tempo ele faz o que ele quer. Só que ao contrário de Dina, Mousse de alguma forma possui uma habilidade útil chamada correria, que permite a ele se mover com a velocidade extremamente alta. Embora ainda não seja muito obediente, pelo menos ele usa essa habilidade quando o Alan pede, o que já deixa o garoto um pouco mais satisfeito com a invocação. Alan passa o resto do dia estudando cuidadosamente o Grimório. Ele lê cada página repetidas vezes, tentando entender como a invocação realmente funciona e o que precisa fazer para conseguir monstros mais fortes, capazes de obedecer os comandos corretamente. Ele pensa em diferentes métodos, possíveis ali, condições de combinações de habilidades, mas por mais que estude, não encontra uma resposta clara. No fim, todo o esforço não leva a nenhum resultado concreto, e ele acaba se sentindo frustrado. Mais tarde, o pai de Alan, Holden, finalmente retorna para sua casa. Suas roupas estão manchadas de sangue, deixando claro que ele acabou de voltar de uma caçada perigosa. Orgulhoso, ele conta a Alan que conseguiu abater um javali enorme, descrevendo o quão grande e assustador ele era. Então ele pergunta a Alan se gostaria de vê-lo. Ao ouvir isso, o Alan fica extremamente animado. Seria o primeiro monstro real que veria nesse mundo. Vendo a empolgação do filho, Holden decide levar ele junto. E essa é a primeira vez que Alan sai de casa, então ele se sente emocionado, né? Durante o caminho, seu pai aponta para um bando de pássaros chamados Albarron. E aí, nessa época do ano, eles voam rumo ao norte, marcando ali uma chegada do outono. Holden explica que escolheu o nome de Alan inspirado nessas aves. Após cerca de 10 minutos de caminhada, eles chegam ao local onde o javali está sendo cortado. Várias pessoas trabalham juntas, processando o monstro. Inicialmente, Alan está cheio de empolgação e observa tudo de perto, mas quando ele olha com mais atenção, essa empolgação lentamente se transforma em medo. Ver uma criatura tão grande e poderosa pessoalmente faz ele perceber o quão assustador aquele mundo realmente é. Alan entende que se tivesse que lutar contra algo assim naquele momento, ele não teria a menor chance. Pouco depois, um homem chamado Jera, vizinho deles, aproxima ali e acaba parabenizando Holden pela conquista. Logo, os outros moradores também começam a elogiar, reconhecendo que derrotar um javali daquele porte não é uma tarefa fácil. Holden então apresenta Alan a Jera. O homem fica impressionado com o quanto o garoto é educado e bem comportado, especialmente considerando que tem apenas 1 ano de idade. Em seguida, Alan pergunta quão forte um javali realmente é. E Jera, de alguma forma ali, explica que eles são monstros perigosos, que normalmente são necessárias cerca de 20 pessoas para derrotar só um. O Alan, então, absorve essa informação em silêncio. Isso dá a ele uma noção clara do nível de força existente naquele mundo e o tipo de ameaça que ele poderia enfrentar no futuro. Cerca de 10 meses depois, Alan recebe a notícia empolgante. Finalmente ele alcançou o nível 2 como invocador, e esse avanço permitiu a ele criar cartas de criaturas de rank G. Isso já representa um grande passo para a jornada dele, tá? Além disso, ao alcançar um novo nível, ele adquire uma habilidade totalmente nova que lhe permite fundir as suas criaturas invocadas. A melhor parte é que o espaço do inventário também dobra, o que significa que agora ele pode acumular o dobro de buffs que antes, aumentando muito o seu potencial de força. Naquela noite, depois do jantar, Alan está mais animado do que nunca com seu novo nível, a sua nova habilidade, né, de inventário ampliado, e ele se prepara com entusiasmo para testar a sua técnica de fusão pela primeira vez. Porém, logo ele acaba desapontando ao perceber que ainda não consegue utilizar em suas cartas. Mesmo com um MP completamente cheio, não importa o quanto ele tente ou o quão cuidadosamente ele siga nesse processo, a fusão simplesmente não ativa. Isso frustra ele, mas ele entende que ainda é muito jovem e não possui força suficiente. O tempo passa e quando o Alan completa 3 anos de idade, já é possível perceber o quanto ele evoluiu na sua trajetória como invocador. Depois de muitas tentativas e práticas constantes, ele finalmente consegue usar a sua técnica de fusão em algumas das suas cartas. Por meio desse processo, ele cria uma carta de pássaro e a criatura invoca recebendo o nome de Chappie. Chappie possui uma habilidade especial chamada imitação de voz, que permite a ele imitar perfeitamente tudo que o Alan diz. Ao ouvir a sua própria voz sendo reproduzida pelo pássaro, o Alan ele percebe imediatamente o quão útil essa habilidade pode ser. Ele imagina usar Chappie para confundir os inimigos, atrair monstros para armadilhas ou criar distrações durante as batalhas. Observando tudo o que ele aprendeu até agora, Alan se sente satisfeito.
Ele reconhece a profundidade e a complexidade desse mundo e admite para si mesmo que ele é muito mais hardcore do que qualquer jogo que tenha experimentado da sua vida anterior. Por volta das 3 da tarde, uma das suas amigas, garota chamada Karina, vai até a sua casa para brincar. Como sempre, eles começam uma disputa de cavaleiros ali, lutando com espadas feitas de gravetos. No início, o Alan subestima ela, acreditando que vencer seria fácil. Só que, para sua surpresa, Karina é muito mais rápida e ágil do que esperava. Ele se move ali com muita precisão, esquiva dos ataques e contra-ataca antes que possa reagir. Alan tem dificuldades em acompanhar o ritmo dela e, antes que perceba, acaba perdendo essa luta. No final do dia, ele estava completamente exausto, derrotado, se sentindo mal por ter perdido para Karina. Seu corpo dói, o orgulho está ferido, mas em vez de desanimar, ele faz uma promessa silenciosa. Da próxima vez, ele estaria mais forte. Naquela noite, uma notícia importante é revelada à família. Teja anuncia que está grávida. E ao ouvir isso, o Alan diz ao pai que quer ajudar a colheita de batatas ali, né, já que a sua mãe não poderia trabalhar tanto. No fundo, ele sabe que consegue lidar com o trabalho físico, porque sua resistência é maior do que de uma criança comum. Só que seus pais não sabem disso. Eles dizem gentilmente que um garoto da idade deles não precisa trabalhar e deve focar em brincar e aproveitar a infância. Também o incentivo a continuar passando tempo com Karina, já que percebem o quanto ela deixa feliz. Em seguida, mencionam que estão ansiosos pela cerimônia de avaliação de Alan. Sem entender, Alan pergunta o que é isso. Então, seus pais explicam que quando ele completar 5 anos, vai ter uma cerimônia divina para poder determinar o seu talento. Eles esperam que o Alan ele receba um talento poderoso, algo que possa libertar a família da vida dura como camponeses. Alguns meses depois, durante o inverno, Alan acidentalmente se esquece de guardar Dina, e por causa disso, sua mãe acaba vendo um inseto assustado e escorrega e cai no chão. Holden corre para ajudá-la e percebe que a bolsa rompeu. O bebê já estava a caminho. Karina também estava presente naquele dia, né, já que ela e Alan estavam brincando juntos. Holden rapidamente pede a Karina que vá buscar os seus pais ali, porque eles têm uma experiência com parto e tudo mais. E pouco tempo depois, Jaina e sua esposa Matilda chegaram para ajudar. Matilda assumiu o controle da situação, mandou todos os homens saírem da casa dizendo que precisava de privacidade para realizar o parto. Ao longo da noite, as coisas foram passando, e na manhã seguinte todos acordam com o som do bebê chorando. Eles correm e descobrem que o bebê nasceu em segurança. Deja já está ali pedindo para que Holden escolha o nome e ele decide chamá-lo de Mesh. Deja adora esse nome imediatamente, né? Mas por alguns segundos pergunta da onde que veio, se ele veio de algum monstro ou algo do tipo. E o Holden admite que sim. Mas mesmo assim ela gosta e os dois começam a rir. Sendo acompanhado por todos, enquanto a família ri e celebra, Alan observa o silêncio. Refletindo sobre tudo, ele percebe que nunca entendeu completamente o motivo de ter reencarnado. Além do desejo desesperado de jogar um jogo, né, realmente desafiador. Ele se lembra da vida vazia que ele tinha antes e ele percebe que ele estava completamente satisfeito em deixar ela para trás. Nesse novo mundo, ele se sente muito mais livre, cheio de possibilidades e, acima de tudo, percebe que a sua nova família é a melhor parte da sua segunda chance. Ele ainda não sabe como ele vai fazer isso, mas faz uma promessa silenciosa. Não importa o que aconteça, ele vai libertar sua família dessa vida difícil. E assim a gente finaliza o primeiro episódiozão aqui no canal. Então, se você curtiu, meus amigos, capricha no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Tem muito anime novo vindo por aí, estamos falando de todos eles aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!